Karnal, muito bem-vindo aqui a essa cobertura do Visão CNN, a cobertura da CNN. Eu queria te perguntar se é correto afirmar que não morre só a rainha, mas também uma era, inclusive de costumes. Sem sombra de dúvida, depois de 70 anos de governo, uma mulher que atravessou desde a experiência da Segunda Guerra até o fato de ter sido a primeira, desde o século XIX, a não ser coroada imperatriz, porque a Índia deixou de pertencer ao Império Britânico em 1947, tendo vivido uma longa experiência familiar também, com filhos, netos, bisnetos, ela é uma era. Mas há um princípio que em francês a gente diz le roi est mort, vive le roi. O rei morreu, viva o rei, porque a monarquia é maior do que uma pessoa. Mas eu diria que Elizabeth é a cara da monarquia para muita gente, para uma grande quantidade, não apenas de britânicos, mas cidadãos ao redor do mundo. Basta você pensar o seguinte: cite um rei ou uma rainha de outro país europeu. A maior parte das pessoas terá dificuldade com essa resposta, mas a rainha Elizabeth II, a rainha do Reino Unido, esta rainha vai ficar na história com certeza. Ô, Karnal, diante disso, já tem uma segunda pergunta emendada aqui para você, que é a seguinte: como seria então uma era Charles? Qual o desafio? Nem sabemos se ele vai usar esse nome Charles, mas qual é o desafio dele agora? Como você bem lembrou, quando nós temos a ascensão de um novo monarca, ele escolhe o nome que ele quer ser conhecido. Inclusive, o pai da rainha Elizabeth II, o rei George VI, escolheu George entre os vários nomes que ele tinha. E esta é uma escolha do soberano que ele vai fazer agora. Se ele mantiver só Charles III, lembrando que Charles I foi decapitado, e Charles II é o rei também de má memória durante a grande peste de Londres e o grande incêndio de Londres também. Não é um nome de memória muito feliz, mas ele escolherá livremente, porque esta é uma decisão real. Ele vai ter dificuldade de superar duas figuras femininas carismáticas. Primeiro, a própria mãe. A mãe dele é muito forte como imagem. E ele também foi casado com a Lady Di, que foi muito popular, enquanto que a atual duquesa de Cornwall, a atual duquesa da Cornualha, sua esposa Camila, não é tão popular, apesar de estar hoje melhor do que estava há alguns anos. Mas tem pela frente o período de construção do seu governo, da sua simbologia. À medida que os britânicos forem se acostumando com essa imagem, eles vão fazendo essa transição. Mas como aconteceu com o filho da rainha Vitória, que ao subir ao trono já era um príncipe de Gales idoso no início do século XX, também isso aconteceu com o Charles. Ele é um príncipe de Gales que se torna hoje rei de fato, e vai ser coroado, encerrado o período de luto. Ele vai ter que superar esse carisma, tanto da memória de 7 décadas da mãe, quanto da ex-esposa. Sempre você sabe que eu poderia ficar aqui conversando com você horas e horas e horas, mas infelizmente a gente segue essa cobertura. É claro que você vai nos ajudar daqui a pouco, em outro momento. Obrigada, Karnal. Um prazer é meu.